Larissa apertava o casaco velho contra o corpo enquanto atravessava a praça deserta. O vento gelado cortava sua pele, mas ela não podia se dar ao luxo de pegar um táxi. O salário de enfermeira no hospital público mal dava para cobrir o aluguel e as contas. Seus dias começavam antes do sol nascer e terminavam quando a cidade já estava mergulhada na escuridão. Ainda assim, Larissa mantinha um sorriso no rosto no trabalho, atendendo pacientes com o cuidado que ela mesma nunca recebeu na vida. Ao passar pela praça, o som de um choro interrompeu seus pensamentos. Larissa parou olhando ao redor. Era fraco, mas insistente. Ela seguiu o som, sentindo o coração apertar. Debaixo de um banco de concreto, enrolado em uma manta fina, estava um bebê, pequeno, indefeso, com o rostinho vermelho pelo frio. Larissa olhou ao redor esperando ver alguém, qualquer pessoa, mas a praça estava vazia. Seus instintos gritaram para que ela chamasse a polícia, mas algo na expressão da criança a paralisou. Aquele choro era um pedido de socorro, e Larissa sabia que não conseguiria ir embora sem fazer algo. Ela se ajoelhou, pegou o bebê com cuidado e o apertou contra o peito. O calor do corpo dela parecia acalmar a criança, que parou de chorar. Larissa olhou nos olhos do bebê e sentiu uma conexão imediata. "Eu não vou te deixar sozinha", murmurou, mesmo sabendo que aquela decisão complicaria ainda mais sua vida já tão difícil. Enquanto Larissa lutava contra o vento gelado naquela noite, a alguns quilômetros dali, Eduardo entrava em um restaurante sofisticado no centro da cidade. Ele era um homem que exalava poder, com seu terno perfeitamente alinhado e o olhar frio que intimidava qualquer um. Aos 35 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, conhecido tanto pela sua inteligência quanto pela sua falta de paciência com os outros. Eduardo mal olhou para o garçom que o guiava até a mesa reservada. Para ele, interações humanas eram apenas transações. O mundo em que vivia era feito de cifras, contratos e resultados. Ele costumava dizer que as pessoas eram como peças de um tabuleiro, descartáveis, desde que o objetivo final fosse alcançado. Naquela noite, enquanto assinava mais um acordo milionário, Eduardo não sabia que algo de seu passado estava prestes a cruzar seu caminho. A lembrança de Luísa, sua ex-namorada, raramente vinha à tona, mas sempre trazia um peso incômodo. Ela havia desaparecido anos atrás, levando com ela a única pessoa que Eduardo talvez tivesse amado, sua filha. Ele havia enterrado essa dor sob pilhas de trabalho e ambição. De volta à casa pequena e simples de Larissa, ela preparava leite para o bebê que, agora aquecido, dormia tranquilamente em sua cama. Larissa sentiu o peso da responsabilidade que acabara de assumir. Não era apenas o trabalho, as contas ou as dificuldades do dia a dia. Ela sabia que, ao decidir cuidar daquele bebê, sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, enquanto Larissa observava a criança dormir, ela mal podia imaginar que sua decisão a colocaria no caminho de Eduardo. Dois mundos completamente diferentes estavam prestes a colidir, e quando isso acontecesse, o impacto mudaria tudo. O sol ainda não havia nascido quando Larissa deixou a cama improvisada na sala, onde o bebê dormia envolto em uma manta limpa que ela encontrara no fundo do armário. Passara a noite em claro, pensando no que faria a seguir. Sua cabeça era um turbilhão de preocupações, mas no fundo do peito algo novo e estranho crescia. Uma sensação de propósito, como se aquele encontro tivesse sido o início de algo que ela nunca soubera que precisava. Depois de dar mamadeira ao bebê e improvisar uma roupinha limpa com as poucas peças de bebê que pedira emprestadas a uma vizinha, Larissa pegou a menina no colo e foi ao conselho tutelar. Não era uma decisão fácil. Ela temia que o bebê fosse levado para um abrigo, mas sabia que precisava fazer a coisa certa. A espera foi longa e a sala pequena e abafada parecia aumentar sua ansiedade. Finalmente, uma funcionária de semblante cansado apareceu para atendê-la. "Como a senhora encontrou a criança?", perguntou a mulher, enquanto preenchia os formulários com gestos automáticos. Larissa contou tudo, como ouvira o choro na praça, como levara o bebê para casa, como não conseguiu ignorar o que viu. A funcionária a olhou com uma mistura de cansaço e desconfiança. "Você sabe que isso pode ser complicado, não sabe? Encontrar os pais biológicos, entender o que aconteceu, pode levar tempo, talvez anos", ela disse, ajustando os óculos enquanto examinava o bebê. "Eu sei", respondeu Larissa com firmeza.
Mas enquanto isso, eu quero cuidar dela. Não posso deixar que ela fique desamparada. A funcionária soltou um suspiro e fez uma pausa. Bem, por enquanto, vamos registrar o caso. Você pode ficar com a guarda temporária, mas se houver algum problema, a criança pode ser recolhida para um abrigo. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Larissa enquanto voltava para casa. A ideia de que alguém poderia tirá-la da menina, que já começava a chamar de Bia, era insuportável. Nos dias que se seguiram, Larissa preencheu a casa com pequenos gestos de amor, pediu móveis emprestados, comprou roupinhas de segunda mão e decorou um canto da sala para a bebê. Mesmo com todas as dificuldades, aquele era um momento de alegria. Mas nem tudo era simples. No hospital, seus colegas de trabalho começaram a perceber as olheiras cada vez mais profundas e os sorrisos que pareciam forçados. Você está bem, Larissa? Perguntou sua amiga Camila, também enfermeira, enquanto ambas tomavam café na sala de descanso. Estou só um pouco cansada, respondeu Larissa, hesitando. Ela ainda não havia contado a ninguém sobre Bia. Parte dela temia ser julgada. Afinal, quem em sã consciência pegaria para si a responsabilidade de criar uma criança desconhecida sem nenhum recurso ou estabilidade? Enquanto isso, os dias se transformaram em semanas e Larissa começou a se sentir mais confiante. Ela passou a pesquisar sobre adoção legal e viu que o processo seria longo e complicado, mas estava determinada. Entre um plantão e outro, ela preenchia formulários, participava de entrevistas e enfrentava olhares de reprovação de funcionários que duvidavam de sua capacidade de criar uma criança sozinha. Um dia, enquanto carregava Bia no colo durante uma visita de rotina ao pediatra, Larissa ouviu algo que a encheu de esperança. Ela parece tão saudável e feliz. Você está fazendo um ótimo trabalho, disse a médica sorrindo. Foi a primeira vez que alguém reconheceu seus esforços, e isso acendeu uma chama em Larissa. Por mais que o mundo tentasse convencê-la do contrário, ela sabia que era capaz. Por outro lado, Eduardo continuava mergulhado em sua rotina implacável. Ele não sabia que sua vida estava prestes a ser abalada. Entre reuniões de negócios e viagens, ele recebia ocasionalmente telefonemas de sua mãe, que insistia em lembrá-lo de que a vida não era feita só de trabalho. Eduardo, você precisa parar de correr atrás de dinheiro e pensar em formar uma família, dizia ela, sempre com a mesma frustração na voz. Eduardo, por sua vez, ignorava esses conselhos, acreditando que emoções só atrapalhavam. Naquela semana, enquanto fechava mais um contrato milionário, Eduardo sentiu uma pontada estranha ao olhar para uma foto em sua mesa. Era um retrato de Luísa, sua ex-namorada. Ele guardava aquela imagem não por nostalgia, mas como um lembrete de que permitir-se amar significava se expor à dor. Ele não sabia que em uma cidade pequena e aparentemente irrelevante, algo relacionado a ela estava prestes a surgir. No fim daquela noite, enquanto Larissa embalava Bia para dormir e Eduardo revisava os papéis de um novo negócio, os dois não imaginavam que suas vidas estavam a apenas alguns passos de colidirem de forma irreversível. E quando isso acontecesse, segredos, dores e escolhas do passado seriam trazidos à tona, mudando tudo. 5 anos haviam se passado desde aquela noite fria em que Larissa encontrou Bia. A casa pequena em que moravam continuava modesta, mas cada canto era preenchido com toques de amor e cuidado. Larissa havia adaptado sua vida para que tudo girasse em torno da menina. Seu antigo quarto agora era o de Bia, decorado com adesivos coloridos e um monte de brinquedos simples, mas muito bem cuidados. Bia era uma criança cheia de energia, com olhos brilhantes e uma curiosidade incansável. Ela fazia perguntas sobre tudo, desde como funcionavam as estrelas até porque o arroz era branco. Larissa se esforçava para dar respostas criativas, mesmo depois de um dia cansativo no hospital. Embora os desafios fossem muitos, a presença de Bia trazia uma felicidade que Larissa nunca imaginou que sentiria. No entanto, a vida não era fácil. O orçamento apertado forçava Larissa a fazer escolhas difíceis. Muitas vezes, ela sacrificava seus próprios desejos para garantir que Bia tivesse tudo de que precisava. Os plantões no hospital eram longos e exaustivos, mas ela sempre fazia questão de estar presente nos momentos importantes da vida da filha. As apresentações na escola, as reuniões com professores
ou mesmo os pequenos passeios pelo parque. Bia, por sua vez, era popular na escola. Sua inteligência e simpatia conquistavam todos ao seu redor. Os professores elogiavam sua capacidade de aprender rapidamente, e as outras crianças adoravam brincar com ela. No entanto, em algumas ocasiões, Bia perguntava sobre o pai ou por que não tinha uma família grande como os colegas. Essas perguntas cortavam o coração de Larissa, que sempre respondia com a verdade. Você é minha família, e isso é tudo o que precisamos. Em um sábado de sol, Larissa e Bia decidiram aproveitar o dia no parque. Era um de seus momentos favoritos. Levar uma bola, um lanche simples e passar horas rindo e correndo juntas. Bia gostava de brincar com outras crianças, mas nunca se afastava muito de Larissa. A conexão entre as duas era inegável, fruto dos anos de dedicação e amor incondicional. Enquanto Bia corria com outras crianças, Larissa aproveitava para sentar em um banco e descansar. Observava a filha brincar com um sorriso no rosto, orgulhosa da menina que estava criando. O que Larissa não sabia é que naquele mesmo parque alguém observava Bia com atenção. Eduardo, sentado ao longe, estava ali por acaso. Ele havia feito uma pausa entre reuniões e decidido relaxar por alguns minutos. Quando seus olhos pousaram em Bia, ele sentiu uma onda de familiaridade inexplicável. Algo nos traços da menina o fez lembrar de Luísa, sua ex-namorada. Por um momento ele congelou. Poderia ser uma coincidência? Ou havia algo mais naquela criança que mexia tanto com ele? Enquanto Eduardo observava, tentando entender o que sentia, Larissa o notou de relance. Não deu muita importância. Para ela, ele era apenas mais um homem de terno passando pelo parque. No entanto, aquele breve encontro visual marcaria o início de uma história que estava apenas começando. Naquela manhã, Eduardo não conseguia tirar a imagem da menina do parque da cabeça. Algo nela o incomodava, uma memória vaga, quase dolorosa, que ele não conseguia acessar completamente. Ele passou os olhos pelos contratos sobre sua mesa, mas as palavras pareciam borrões sem sentido. Cada sorriso da menina o fazia se perguntar: poderia mesmo ser ela? Eduardo hesitou, sentindo-se estranho em sua própria pele. Decidir investigar parecia lógico, mas havia algo mais que o movia. Uma curiosidade que não era apenas profissional, mas pessoal. E isso o assustava. De volta ao parque no mesmo horário, Eduardo ficou atento, observando as crianças que brincavam. Cada riso, cada movimento, parecia carregar uma memória antiga, um eco do passado que ele não conseguia ignorar. Depois de algum tempo, viu novamente a menina de cabelos castanhos e sorriso radiante. Ela corria descalça pelo gramado, enquanto uma mulher, que ele supôs ser sua mãe, observava com um olhar afetuoso. Por um instante, Eduardo sentiu uma mistura de ternura e desconforto, como se estivesse invadindo algo íntimo, mas a dúvida o consumia. Ele se aproximou discretamente, sem chamar atenção, mas perto o suficiente para ouvir o que as pessoas diziam, enquanto a determinação de descobrir a verdade crescia dentro dele. Bia, não corra tão longe, disse Larissa, sorrindo enquanto a menina voltava correndo com os braços abertos. Eduardo sentiu uma pontada no peito ao ouvir o nome da criança. Bia, algo tão simples, mas que o deixava ainda mais intrigado. Ele continuou observando à distância, tentando processar o que sentia. Quando Larissa se levantou para ir embora com a menina pela mão, Eduardo seguiu de forma discreta, anotando mentalmente o caminho que elas faziam. Ele não sabia por que estava tão envolvido, mas a semelhança da menina com Luísa agora parecia inegável. Mais tarde, em seu carro, Eduardo fez algumas ligações para pessoas que ele sabia que poderiam ajudá-lo. Ele tinha contatos suficientes para conseguir informações, e foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, um de seus assistentes entregou um envelope com o nome de Larissa, seu endereço e até mesmo detalhes sobre a guarda de Bia. Eduardo leu cada linha com crescente curiosidade. Ao descobrir que Larissa havia adotado Bia, uma série de perguntas começaram a surgir. Por que aquela mulher teria adotado a menina? E mais importante, de onde ela havia vindo? Eduardo não podia ignorar a possibilidade que começava a tomar forma em sua mente. Seria aquela menina sua filha? Ele sabia que a ideia parecia absurda, mas a dúvida agora estava plantada. Ele precisava confrontar Larissa. Do outro lado, Larissa seguia sua rotina sem imaginar o que estava por vir. Naquela noite,
Enquanto preparava o jantar, ouviu batidas fortes na porta. Estranhou, pois raramente recebia visitas àquela hora. Deixando a panela no fogão, caminhou até a porta e a abriu. Eduardo estava parado ali, imponente, vestindo um terno escuro que parecia fora de lugar na simplicidade da casa de Larissa. Seu olhar era sério, quase intimidador, e sua presença encheu o pequeno corredor. Larissa ficou sem palavras por um momento, sem entender quem ele era ou o que queria. "Você é Larissa?" Ele perguntou direto. "Sim, sou eu. Quem é você?" Ela respondeu desconfiada. Eduardo respirou fundo antes de continuar, escolhendo cuidadosamente as palavras que poderiam mudar tudo. "Eu sou Eduardo, e preciso saber. Essa menina, essa Bia, ela é minha filha?" A pergunta pairou no ar como uma bomba, deixando Larissa paralisada, incapaz de responder. O choque em seu rosto apenas alimentava a determinação de Eduardo. Ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas conversas que os dois teriam. Larissa permaneceu imóvel, encarando Eduardo como se tentasse processar a pergunta. A presença daquele homem desconhecido, tão seguro e imponente em sua porta, já era desconcertante, mas ouvir aquelas palavras foi como ser atingida por um raio. "Minha filha?" A ideia parecia absurda. "Desculpe, eu não sei do que você está falando", respondeu ela finalmente, tentando manter a calma. Sua mão segurava firmemente a porta, como se estivesse pronta para fechá-la a qualquer momento. Eduardo não recuou. "A menina que você chama de Bia, eu a vi no parque. Ela se parece muito com alguém que conheci. Alguém que..." Ele parou, lutando para manter o controle de sua voz. "Eu preciso saber a verdade." Larissa estreitou os olhos, sentindo sua desconfiança crescer. "Olha, senhor. Eduardo, é isso? Eu não sei quem você pensa que é, mas você não tem o direito de aparecer aqui e fazer esse tipo de acusação." "Eu não estou acusando ninguém", Eduardo respondeu, com um tom mais baixo, mas igualmente firme. "Eu só quero respostas. Minha ex-namorada, Luísa, desapareceu anos atrás com uma filha recém-nascida. Desde então eu nunca soube o que aconteceu. Quando vi a menina, eu tive que vir aqui." Larissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O nome Luísa não significava nada para ela, mas a intensidade no olhar de Eduardo a deixou nervosa. No entanto, ela não podia deixar que ele soubesse disso. "Bia é minha filha", ela disse com firmeza, tentando encerrar a conversa. "Eu a adotei legalmente. Ela não tem nada a ver com você." Eduardo deu um passo à frente, seu rosto endurecendo. "Se ela foi adotada, então alguém a abandonou. Alguém a deixou sozinha para ser encontrada. Você sabe quem fez isso? Porque se há uma chance de que ela seja minha filha, eu não vou desistir de descobrir." Larissa sentiu o peso daquelas palavras e percebeu que Eduardo não iria embora facilmente. Por mais que quisesse protegê-la, sabia que não tinha todas as respostas. O processo de adoção de Bia havia sido complicado e algumas partes da história dela permaneceram um mistério. Mas, mesmo que houvesse alguma conexão entre Eduardo e a menina, Larissa não conseguia imaginar entregá-la a um homem que ela mal conhecia. "Olha", ela disse, respirando fundo, tentando controlar o tremor na voz. "Não sei o que você espera encontrar, mas Bia não é um objeto que você pode simplesmente reivindicar. Ela é minha filha, minha responsabilidade." Eduardo observou Larissa em silêncio por um momento. Ele podia ver a determinação nos olhos dela, mas também percebeu algo mais: medo. Ele sabia que não conseguiria respostas naquela noite, mas estava longe de desistir. "Eu vou investigar", disse ele, finalmente recuando. "Se ela for minha filha, vou lutar por ela, e você não vai poder me impedir." Larissa fechou a porta lentamente, sentindo o coração bater acelerado. Suas mãos tremiam, mas ela sabia que precisava manter a calma por Bia. Encostou a testa na madeira, tentando absorver o que acabara de acontecer. Lá fora, Eduardo caminhava até o carro, sua mente trabalhando freneticamente. Ele havia encontrado algo que nem sabia estar procurando, e agora não tinha intenção de parar até obter a verdade. Do outro lado da porta, Larissa sabia que sua vida acabara de mudar, e que a batalha para proteger Bia estava apenas começando. Larissa passou a noite em claro, sentada no pequeno sofá da sala, com os olhos fixos na porta como se Eduardo pudesse voltar a qualquer momento. Bia dormia tranquilamente no quarto, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. O coração de Larissa estava pesado.
Quem era esse homem? E por que ele tinha tanta certeza de que Bia era sua filha? As palavras dele continuavam ecoando na mente dela. Será que havia alguma verdade no que ele dizia? Na manhã seguinte, Larissa decidiu agir. Procurou o advogado que havia auxiliado no processo de adoção de Bia anos atrás, uma mulher experiente chamada Marta, que sempre fora muito direta. Marta ouviu o relato de Larissa com atenção, mas seu olhar ficou sério ao final da conversa. Larissa, eu te disse na época que havia lacunas na história da origem de Bia. Ela foi encontrada em circunstâncias incomuns e a investigação sobre os pais biológicos foi inconclusiva. Isso não comprometeu a adoção, mas deixou questões sem resposta. Se esse homem realmente tem alguma conexão com o passado dela, ele pode complicar as coisas. Larissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela já sabia que a adoção de Bia não fora um processo simples, mas sempre acreditou que havia feito o suficiente para garantir que nada ameaçaria sua guarda. Agora, o medo de perder sua filha começava a se tornar real. Enquanto isso, Eduardo seguia sua própria investigação. Ele vasculhou arquivos antigos, reativou contatos e contratou um detetive particular. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Luísa, sua ex-namorada, havia desaparecido 5 anos atrás em circunstâncias misteriosas. Eduardo sempre assumiu que ela havia fugido para longe, mas agora entendia que a história era mais complicada. O detetive descobriu registros de Luísa em uma pequena cidade do interior, onde ela teria ficado por alguns meses antes de desaparecer completamente. Foi lá que as autoridades encontraram um bebê abandonado em uma praça. O mesmo bebê que Larissa encontrou. Eduardo sentiu um misto de raiva e tristeza ao juntar as informações. Se Bia era sua filha, significava que Luísa havia tomado uma decisão devastadora, deixando a criança para trás. Mas o mais importante agora era confirmar essa suspeita. Com os novos dados em mãos, Eduardo entrou com um pedido judicial para que um teste de DNA fosse realizado. A notícia chegou a Larissa através de Marta, que a recebeu com a expressão séria de quem já esperava por isso. Ele tem o direito de pedir o teste, Larissa, disse Marta. Mas isso não significa que ele tenha o direito de tirar a Bia de você. Tudo depende de como as coisas vão se desenrolar. Larissa sentiu um nó na garganta. A ideia de Eduardo sendo biologicamente ligado a Bia era assustadora, mas o mais assustador era a possibilidade de ele tentar usar isso para reivindicar a menina. Ela voltou para casa com uma mistura de medo e raiva. Tudo o que queria era proteger sua filha, mas agora parecia que o mundo inteiro estava contra ela. Naquela noite, enquanto observava Bia desenhar na mesa da sala, Larissa sentiu uma pontada de tristeza. Você é minha família, ela sussurrou para si mesma, prometendo que lutaria até o fim. Do outro lado da cidade, Eduardo olhava para uma foto de Luísa, determinado a descobrir a verdade sobre a menina que agora ocupava todos os seus pensamentos. A batalha estava apenas começando, e nenhum dos dois estava disposto a desistir. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e silêncio. Larissa tentava manter a rotina normal para Bia, mas sua mente estava consumida por preocupações. Cada vez que olhava para a filha, sentia uma onda de proteção que a fazia querer lutar com todas as suas forças. Do outro lado, Eduardo aguardava impaciente os resultados do teste de DNA, cada segundo alimentando a ansiedade que ele não estava acostumado a sentir. Quando o resultado chegou, ele veio como um golpe direto para ambos. Marta ligou para Larissa com a voz calma, mas com um peso evidente. Larissa, recebi os resultados, e o teste confirmou que Eduardo é o pai biológico de Bia. Larissa sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O telefone quase escorregou de sua mão. A realidade de que Bia tinha um vínculo de sangue com aquele homem ameaçava abalar tudo o que ela havia construído. E agora, Marta? O que isso significa? Ele vai tentar tirá-la de mim? Significa que ele tem direitos legais como pai, mas isso não significa automaticamente que ele possa tirar Bia de você. A questão agora será sobre o que é melhor para a menina, e você tem um histórico forte como mãe dedicada. Não se desespere, Larissa. No entanto, do outro lado, Eduardo reagiu de forma muito diferente. Ele segurava o resultado em mãos, os olhos fixos nas palavras que confirmavam o que ele já começava a temer. Bia era sua filha. Sentiu uma avalanche de emoções que iam da alegria sufocada à dor. Parte dele estava aliviada.
Finalmente, tinha uma resposta. Mas havia também algo mais profundo, um vazio. Como Luísa pôde abandonar sua filha? Ele relembrou o rosto da menina no parque, a alegria simples nos olhos dela, e se perguntou como seria preencher o espaço que perdeu em sua vida. E Larissa, como aquela mulher que parecia tão comum, havia conseguido criar uma criança que agora ele mal conhecia. Pela primeira vez, Eduardo sentiu algo que não conseguia identificar, uma dúvida sobre si mesmo e seu lugar na vida de Bia. Eduardo sentiu que havia sido roubado de algo precioso, e isso o fez tomar uma decisão. Ele lutaria pela guarda de sua filha. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu novamente na porta de Larissa, desta vez sem avisar, mas com uma expressão que era ao mesmo tempo séria e hesitante. Larissa abriu a porta com o coração na mão, sentindo a presença avassaladora do homem à sua frente. "Eu preciso falar com você", começou Eduardo, sua voz mais baixa do que o normal. Ele fez uma pausa, como se lutasse para encontrar as palavras certas. "Bia é minha filha. Eu sei disso agora, e quero fazer parte da vida dela, mas eu sei que não posso exigir isso de você. Só peço que possamos conversar, pelo bem dela." Larissa ficou imóvel, tentando processar as palavras. Fazer parte da vida dela? Ela o encarou incrédula. "Você apareceu há poucos dias e acha que pode simplesmente exigir isso? Eu criei essa menina. Eu estive com ela em cada noite difícil, cada febre, cada aniversário. E agora você quer entrar na vida dela como se nada tivesse acontecido?" "Eu não estou tentando apagar o que você fez por ela", respondeu Eduardo, mantendo a calma, embora fosse evidente que ele também lutava contra suas emoções. "Mas eu sou o pai dela, e isso significa que ela também tem direito a mim. Não estou aqui para tirar ela de você, Larissa, mas eu não vou ficar de fora." Larissa sentiu os olhos arderem, mas respirou fundo para manter a postura. "Você acha que o que é melhor para ela é ser puxada entre dois mundos diferentes? Você nem a conhece, Eduardo. Bia não é só uma responsabilidade, ela é uma pessoa. E tudo o que ela precisa é de estabilidade e amor." A conversa terminou sem solução, com Eduardo saindo da casa de Larissa determinado a levar o caso para a justiça. Larissa, por sua vez, sabia que a luta estava apenas começando. Ela olhou para Bia, que brincava inocentemente com seus desenhos, sem entender o turbilhão de eventos que se desenrolava ao seu redor. Para Larissa, uma coisa era clara: ela não desistiria de proteger sua filha. Não importava o que fosse necessário. O conflito entre Larissa e Eduardo parecia não ter fim. Larissa lutava para proteger Bia, enquanto Eduardo, cada vez mais determinado, reunia argumentos para reivindicar o papel de pai na vida da menina. No entanto, nenhum dos dois esperava o que aconteceria a seguir. Tudo começou de forma sutil. Bia, que normalmente era cheia de energia, começou a apresentar sinais de cansaço. Larissa percebeu que a filha estava mais quieta do que o normal, recusando-se a brincar ou comer com o mesmo entusiasmo de sempre. Inicialmente, Larissa achou que fosse apenas um resfriado, resultado do clima mais frio daqueles dias. Mas ao notar que a febre persistia e que Bia parecia ainda mais abatida, ela decidiu levá-la ao hospital. No hospital, enquanto aguardava os resultados dos exames, Larissa tentava manter a calma, mas o medo crescia em seu peito. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando o médico finalmente apareceu com os resultados, o semblante sério dele fez com que o coração de Larissa disparasse. "Dona Larissa, os exames mostram que a Bia está com uma infecção séria. Vamos precisar interná-la para um acompanhamento mais próximo e começar o tratamento imediatamente. Não se preocupe, faremos o possível para estabilizá-la." Larissa sentiu o chão sumir. Ver Bia deitada naquela maca, com o rostinho pálido, a fazia se sentir impotente. Ela segurou a mão da filha, sussurrando palavras de conforto, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Notícias sobre a hospitalização de Bia chegaram rapidamente a Eduardo, através do advogado que acompanhava o caso. Apesar de todo o conflito entre ele e Larissa, a preocupação tomou conta dele ao saber que sua filha estava doente. Eduardo, sem hesitar, foi até o hospital. Quando ele chegou, encontrou Larissa sentada ao lado da cama de Bia, segurando a mão da menina enquanto ela dormia. Larissa levantou o olhar e, por um momento, os dois se encararam em silêncio. Não havia espaço para brigas naquele instante. O olhar de Eduardo transmitia preocupação genuína, e Larissa, exausta,
não tinha energia para expulsá-lo. Como ela está? Perguntou Eduardo, sua voz mais baixa do que o normal. Os médicos disseram que ela precisa de cuidados intensivos, mas que vai ficar bem, respondeu Larissa com a voz trêmula. Eduardo se aproximou lentamente, sentando-se ao lado de Larissa. Pela primeira vez, o ambiente entre eles não parecia carregado de tensão. Ambos estavam ali por uma única razão: Bia. Nos dias seguintes, Eduardo começou a passar mais tempo no hospital. Ele trazia alimentos para Larissa, conversava com os médicos e fazia questão de estar presente. Larissa, embora hesitante, começou a perceber que, apesar de suas diferenças, Eduardo estava tentando. Não era apenas o homem arrogante e distante que ela conhecera na porta de sua casa. Era um pai, alguém que, de alguma forma, também amava Bia. A doença de Bia forçou os dois a colocarem suas diferenças de lado. A cada dia, eles se revezavam em cuidar da menina, garantindo que ela não se sentisse sozinha. E embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes, aqueles dias no hospital começaram a construir algo inesperado: um respeito mútuo. Enquanto Bia lentamente começava a responder ao tratamento, Larissa e Eduardo se viam diante de uma nova realidade. A saúde da menina trouxe à tona o que realmente importava: o bem-estar dela. Mas mesmo com a melhora de Bia, os dois sabiam que as questões sobre o futuro ainda precisavam ser resolvidas. E dessa vez, talvez o caminho fosse mais difícil do que imaginavam. Bia começou a se recuperar lentamente, e cada dia no hospital era uma pequena vitória para Larissa e Eduardo. Ver a menina sorrir novamente trouxe um alívio que os dois compartilhavam em silêncio. No entanto, com a melhora de Bia, as tensões que haviam sido deixadas de lado começaram a reaparecer. Larissa sabia que Eduardo não desistiria de reivindicar o papel de pai, e Eduardo sabia que Larissa não cederia facilmente. Numa manhã ensolarada, enquanto Bia dormia, Eduardo aproveitou a oportunidade para conversar com Larissa. Eles estavam sentados na pequena sala de espera do hospital, onde o silêncio era preenchido apenas pelos passos dos enfermeiros, que passavam apressados. Eu sei que tivemos nossas diferenças, Eduardo começou, a voz baixa, como se temesse acordar a menina. Mas esses dias aqui me fizeram ver algo que eu não queria admitir antes. Larissa ergueu o olhar, com o rosto cansado, mas atento. O que seria? Eduardo hesitou, como se as palavras fossem difíceis de sair. Você ama Bia de uma forma que eu nunca poderia questionar. Eu vejo isso nos seus olhos, em tudo o que você faz por ela. E eu fui egoísta. Quis reivindicá-la sem pensar no que seria melhor para ela. Larissa ficou em silêncio por um momento, surpresa pela sinceridade de Eduardo. E o que você acha que é melhor para ela? Perguntou desconfiada. Eduardo suspirou. Eu ainda quero fazer parte da vida dela, mas percebo que tirá-la de você não é a resposta. Você é a mãe dela, Larissa. Eu não quero ser o homem que destrói isso, mas também não consigo ignorar que ela é minha filha. Larissa sentiu um nó na garganta. As palavras de Eduardo pareciam sinceras, mas ela sabia que confiar nele seria um risco. Mesmo assim, havia algo no tom dele que a fazia acreditar que, pela primeira vez, ele estava pensando mais em Bia do que em si mesmo. Você quer um acordo? Perguntou Larissa, tentando manter a voz firme. Sim, respondeu Eduardo. Quero um acordo que permita que eu esteja presente, sem tirar nada de você. Quero construir algo com ela, mesmo que isso leve tempo. Sei que não posso forçar esse relacionamento, mas quero tentar. Larissa hesitou. Cada parte de seu instinto gritava para proteger Bia, para mantê-la longe de qualquer coisa que pudesse abalar a segurança que havia construído com tanto esforço. Mas, no fundo, ela sabia que lutar contra Eduardo para sempre poderia ser ainda mais doloroso, não para ela, mas para Bia. Depois de alguns minutos de silêncio, Larissa respirou fundo, como se estivesse mergulhando em águas desconhecidas. Se for realmente pelo bem dela, podemos tentar, disse, sua voz tremendo levemente. Mas você precisa entender, isso será um processo, e Bia precisa de estabilidade acima de tudo. Eu não vou arriscar isso. Eduardo assentiu. Eu entendo. Vou fazer o possível para que ela veja que pode confiar em mim. Naquela noite, enquanto observavam Bia brincar com um pequeno ursinho que Eduardo havia trazido, Larissa e Eduardo trocaram um olhar que, pela primeira vez, não era de confronto. Havia respeito e talvez uma possibilidade de reconstrução. O sacrifício de colocar as diferenças de lado era difícil,
mas ambos sabiam que era o único caminho para garantir que Bia tivesse o futuro que merecia. O primeiro passo havia sido dado, mas o caminho ainda seria longo. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a vida de Larissa, Eduardo e Bia. Depois da alta do hospital, Eduardo passou a frequentar a casa de Larissa regularmente para visitar a filha. No início, o desconforto entre os dois era evidente. Eduardo parecia deslocado no pequeno espaço modesto, tão diferente do ambiente luxuoso ao qual estava acostumado. Já a Larissa, mesmo tentando ser cordial, mantinha uma postura defensiva, ainda desconfiada das intenções dele. Bia, no entanto, recebia Eduardo com entusiasmo. Ela, que ainda era jovem demais para compreender toda a complexidade da situação, via no tio Eduardo um homem divertido que trazia presentes e fazia perguntas curiosas sobre seus desenhos e brinquedos. Eduardo, por sua vez, estava aprendendo a lidar com algo que nunca havia experimentado: a paternidade. Um sábado, Eduardo decidiu levar Bia ao parque pela primeira vez. Larissa, relutante, concordou em acompanhá-los para garantir que tudo corresse bem. Eduardo parecia nervoso, inseguro sobre como agir. Ele não sabia se deveria ser mais rígido ou mais brincalhão, mas Bia, com seu jeito espontâneo, logo quebrou o gelo. "Vamos correr, tio Eduardo", disse ela, puxando sua mão. Eduardo, que normalmente evitava qualquer atividade que pudesse amassar seu terno ou sujar seus sapatos, se viu correndo atrás da menina pela grama, rindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Larissa observava a cena de longe, com um misto de alívio e preocupação. Ela via que Eduardo estava tentando, mas ainda temia que ele pudesse falhar em se comprometer verdadeiramente com o papel de pai. Naquela tarde, sentados em um banco enquanto Bia brincava no escorregador, Eduardo e Larissa finalmente conversaram com mais calma. "Eu sei que não sou o pai ideal", Eduardo começou, olhando para Bia. "Passei minha vida inteira pensando que trabalho e sucesso eram tudo o que importava. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, sentado em um parque, aprendendo a ser pai." Larissa cruzou os braços, ainda avaliando cada palavra. "E o que te faz acreditar que vai conseguir? Ser pai não é só trazer presentes ou aparecer nos momentos felizes." Eduardo suspirou. "Eu sei, mas esses últimos dias com Bia me mostraram o que eu estava perdendo. Não é só sobre estar presente, é sobre construir algo real, e estou disposto a tentar, mesmo que leve tempo." Larissa respirou fundo. Ela sabia que Eduardo tinha razão. Bia merecia ter os dois em sua vida, desde que isso fosse feito com amor e responsabilidade. Mas aceitar essa nova realidade ainda era um desafio para Larissa, que dedicara toda a sua vida a proteger e cuidar da menina. Quando voltaram para casa, Bia carregava um balão que Eduardo havia comprado no parque. "Foi o melhor dia da minha vida", ela disse, pulando de alegria. Larissa observou a felicidade da filha e sentiu que talvez estivesse na hora de abrir espaço para Eduardo. As coisas estavam longe de serem perfeitas, mas aos poucos um novo tipo de família começava a se formar. E pela primeira vez, Larissa sentiu que talvez pudessem encontrar um equilíbrio. Com o passar das semanas, a convivência entre Larissa, Eduardo e Bia foi se ajustando. Ainda havia momentos de tensão, especialmente quando opiniões sobre a educação de Bia divergiam. Eduardo, acostumado a tomar decisões rápidas e objetivas no mundo dos negócios, muitas vezes sugeria soluções que Larissa considerava frias ou impessoais. Por outro lado, Larissa, com sua postura protetora, às vezes hesitava em permitir que Eduardo participasse de questões mais íntimas na vida da menina. Apesar das diferenças, o bem-estar de Bia sempre prevalecia. Eduardo fazia questão de buscar Bia na escola pelo menos 2 vezes por semana e a levava para passeios que ela adorava, visitas ao zoológico, tardes no cinema ou apenas sorvetes na praça. Bia, com sua personalidade vibrante, começava a criar laços com Eduardo. Ela já não o via apenas como o tio Eduardo, mas como alguém importante, embora ainda não entendesse completamente o que ele representava. Em uma tarde de domingo, Larissa organizava um almoço simples em casa, quando Eduardo chegou para buscar Bia. Ele entrou pela porta com um sorriso, trazendo uma pequena mochila para a menina. "Trouxe um presente para ela", disse, mostrando uma caixa de quebra-cabeças de 500 peças com desenhos de animais. Larissa o observou por um momento, surpresa com o gesto.
Você está indo longe demais com esses presentes, disse, mas havia um tom mais suave em sua voz. Ela gosta de quebra-cabeças, não é? Achei que fosse algo que pudéssemos fazer juntos, respondeu ele, sentando-se na mesa enquanto Bia, animada, corria para abrir a caixa. Larissa viu a cena se desenrolar e, pela primeira vez, se permitiu relaxar. Eduardo parecia realmente comprometido, não apenas com Bia, mas com a ideia de fazer parte daquela nova configuração de família. Ainda assim, ela sabia que o caminho seria longo. Confiar plenamente nele levaria tempo. No entanto, um episódio inesperado viria para testar essa frágil harmonia. Na semana seguinte, Bia foi convidada para uma apresentação escolar, onde representaria sua turma em uma peça de teatro. Era a primeira vez que ela estaria no palco, e Larissa estava cheia de orgulho, enquanto Eduardo parecia mais nervoso do que a própria menina. No dia da apresentação, Eduardo chegou ao auditório com um buquê de flores para Bia. Ele sentou-se ao lado de Larissa na plateia, um pouco desconfortável, mas visivelmente ansioso. Quando as cortinas se abriram e Bia entrou no palco com um sorriso tímido, Eduardo parecia emocionado. Depois da peça, Bia correu até os dois, segurando o buquê de flores que Eduardo havia lhe dado. Eu consegui, mamãe, eu consegui, tio Eduardo, disse radiante. Eduardo a pegou no colo, algo que ele nunca tinha feito antes. Você foi incrível, Bia. Estamos muito orgulhosos de você. Larissa observava a cena, sentindo uma mistura de emoções. A alegria de ver Bia feliz era inegável, mas havia também um sentimento de vulnerabilidade. Ela estava se abrindo para algo que nunca imaginou, dividir o amor e a responsabilidade por Bia com outra pessoa. Nos meses seguintes, Larissa e Eduardo começaram a construir algo que, embora não fosse uma família tradicional, funcionava. Eles estabeleceram horários e regras claras para as visitas de Eduardo, e ele respeitava as decisões de Larissa sobre a criação de Bia. Aos poucos, os dois aprenderam a trabalhar juntos pelo bem da menina. Bia, por sua vez, parecia florescer. Com Eduardo presente, ela se sentia ainda mais amada e segura. Mesmo em sua inocência, a menina percebia que havia algo especial na relação entre os três. Em uma noite, enquanto Eduardo a deixava em casa, após um dia divertido no parque, Bia olhou para ele e perguntou: "Você é meu pai, não é?" Eduardo ficou em silêncio por um momento, mas logo respondeu: "Sim, Bia, eu sou seu pai, e sempre estarei aqui para você." Larissa, que ouvia a conversa de longe, sentiu os olhos encherem de lágrimas. Pela primeira vez, ela percebeu que, apesar de todas as dificuldades, estavam no caminho certo. Não era a família que Larissa havia planejado, nem o futuro que Eduardo esperava, mas juntos encontraram uma maneira de dar a Bia o que ela mais precisava: amor, estabilidade e a certeza de que nunca estaria sozinha. O novo começo não era perfeito, mas era real, e para os três isso era suficiente. Anos se passaram e a pequena Bia já não era mais a menina de olhos brilhantes que corria pelo parque. Agora, aos 15 anos, ela era uma adolescente cheia de vida e personalidade, com uma curiosidade que parecia nunca se esgotar. Seu mundo era uma mistura de livros, amigos e descobertas, mas uma coisa permanecia constante: o amor inabalável de Larissa e Eduardo. A convivência entre Larissa e Eduardo evoluiu com o tempo. O que antes era marcado por tensões e desconfianças deu lugar a uma parceria sólida e respeitosa. Não foi um caminho fácil, mas ambos aprenderam a colocar o bem-estar de Bia acima de qualquer diferença. Eduardo, que no início parecia um homem incapaz de expressar emoções, agora era um pai presente, participando de todas as etapas importantes da vida da filha. Na casa de Larissa, as fotos na parede contavam a história da jornada deles. Havia uma de Bia em seu primeiro dia de escola, com uma mochila maior do que ela. Outra da apresentação teatral no colégio, quando Eduardo apareceu com flores. E uma mais recente, tirada em um parque, onde os três sorriam juntos. Apesar de viverem em casas separadas, Larissa e Eduardo encontraram uma forma de construir uma família incomum, mas funcional. Naquele dia específico, Bia estava em seu quarto, reorganizando alguns de seus pertences. Entre os livros e cadernos, encontrou um pequeno álbum de fotos que Larissa havia feito para ela quando era mais nova. Sentada na cama, ela folheou as páginas, observando imagens que capturavam sua infância. Uma foto, em particular,
chamou sua atenção. Ela enrolada em uma manta, nos braços de Larissa. Ao lado, uma pequena anotação feita à mão dizia: "O dia em que encontrei você e minha vida mudou para sempre." Com o álbum nas mãos, Bia desceu as escadas onde Larissa estava preparando o jantar. "Mãe", começou chamando sua atenção. "Esse foi o dia em que você me encontrou, não foi?" Larissa olhou para a foto e sorriu, sentindo o coração apertar ao lembrar daquela noite fria. "Sim, foi. Foi o dia em que eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma." "Você nunca teve medo?" Bia perguntou, sua curiosidade típica de adolescente misturada com uma maturidade que surpreendia Larissa. "Eu tive muito medo", admitiu Larissa, colocando a colher de lado e se aproximando. "Mas o amor que senti por você foi maior do que qualquer dúvida ou dificuldade. Você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo." Bia abraçou Larissa com força, e por um momento as duas ficaram em silêncio, compartilhando um amor que ia além de palavras. Quando o momento passou, Bia perguntou: "E o papai? Ele também teve medo?" Larissa riu levemente. "Ah, ele teve, mas de um jeito diferente. Ele teve que aprender o que significava ser pai, assim como eu aprendi a ser mãe. Mas no final ele fez o melhor que podia, e sei que ele te ama tanto quanto eu." Naquela noite, Eduardo chegou para buscar Bia, como fazia em alguns fins de semana. Ele entrou na casa, como sempre fazia, sendo recebido por Larissa com um sorriso cordial. Quando Bia desceu as escadas com o álbum de fotos na mão, ela correu para ele e o mostrou. "Olha, pai, é a foto do dia em que a mamãe me encontrou", disse ela com entusiasmo. Eduardo pegou o álbum, observando a imagem por um longo momento. Um sorriso surgiu em seu rosto, mas havia também um brilho de emoção em seus olhos. "Foi o dia em que a vida da sua mãe mudou", ele disse olhando para Larissa com respeito. "E mesmo sem eu saber, foi o dia em que a minha também mudou." Bia sorriu, sentindo-se abraçada por algo maior do que ela. A certeza de que era profundamente amada por ambos, de maneiras diferentes, mas igualmente verdadeiras. Enquanto Eduardo levava Bia para o carro, Larissa ficou na porta, observando-os partir. Havia uma paz dentro dela que não sentia há anos. A vida havia sido cheia de desafios, mas também cheia de amor. Ela sabia que a família deles não era convencional, mas era única, e isso era o suficiente. No banco de trás do carro, Bia olhou pela janela pensando no que sua mãe sempre dizia: "O amor é o que nos faz família." E naquele momento, ela sabia que era verdade.